pessoal, aqui é a Rosileide Ribeiro, bibliotecária. E eu sou Cristina Freitas, pedagoga. Somos apresentadoras do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição, um podcast dedicado a conversar de forma descomplicada sobre pesquisas realizadas pelas egressas e egressos dos cursos de pós-graduação de Enfermagem e Nutrição da Unirio. Nessa segunda temporada, semanalmente, publicaremos uma nova conversa. Acesse nossas publicações também nas demais redes sociais na descrição dos vídeos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Eu sou a Cristina Freitas e hoje nós vamos conversar com a Adriana Aniceto, que apresentou a sua tese no ano passado, em 2022, e cujo título é Avaliação de bebidas de fruta com água de coco processadas por tratamento térmico e alta pressão hidrostática. A Adriana teve a orientação do professor Anderson Junger Teodoro e a coorientação dos professores Rafael Silva Cadena e Amaury Rosenthal, e foi junto ao programa de pós-graduação em Alimentos e Nutrição da Unirio. Olá, Adriana, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pela oportunidade de poder estar compartilhando aí com todos vocês um pouco sobre esse projeto que trouxe aí tanto impacto para mim e com certeza gostaria muito de poder compartilhar com vocês todos esses aprendizados que eu tive aí durante o programa. É muito importante para a gente isso, né? Então, eu queria aproveitar, logo no inicinho, né, eu falei o título da sua pesquisa, que é Avaliação de bebidas de frutas com água de coco processada por tratamento térmico e alta pressão hidrostática. Só para a gente começar o nosso entendimento, né, da sua pesquisa, fala para a gente assim, o que seria o tratamento térmico e alta pressão hidrostática. Na verdade, essas são tecnologias que hoje têm sido utilizadas como um método de conservação de alimentos em geral. Isso pode ser bebidas ou pode ser outro tipo de alimentos. O tratamento térmico, ele já é muito conhecido nacionalmente e internacionalmente, é muito aplicado nas indústrias de alimento e ele tem como objetivo utilizar o calor como a fonte de eliminação e mitigação dos micro-organismos no produto. Então, ele atua com essa função. O calor, ele tem essa função de eliminar os micro-organismos nos alimentos. Já a alta pressão hidrostática, ela é ainda uma tecnologia emergente, ela não é tão disseminada como o tratamento térmico, mas já existem aí indústrias que utilizam essa tecnologia para que tenha exatamente essa mesma função, que é eliminar os micro-organismos presentes ali no alimento. E no caso da alta pressão, a gente utiliza uma pressão em alta quantidade, em alta escala, e essa alta pressão ela tem essa função de também eliminar, né? Porque os micro-organismos eles são sensíveis e quando você aplica uma alta pressão, esse micro-organismo é eliminado. Então essa é a diferença. E a outra diferença também entre elas é que o calor acaba trazendo algum tipo de impacto sensorial no produto. Então, mudança de cor, algum impacto em relação ao sabor. E a alta pressão hidrostática, ela acaba preservando essas características sensoriais. Então, deixa o produto com uma sensação de ser um produto mais fresco. Então, por isso que ela tem sido muito disseminada e tem sido uma alternativa para as indústrias, principalmente de bebidas, para utilizarem e terem produtos mais frescos e serem oferecidos para o consumidor. Ah, que coisa boa, eu acho uma delícia, tudo com água de coco, né? Mas é bem interessante.
Adriana, assim, fala pra gente, então, o porquê desse tema, por que que você se debruçou em fazer essa experiência com bebidas de fruta com água de coco? O objetivo era exatamente desenvolver bebidas que contêm água de coco como base, mas que também consiste em trazer outras frutas. Então, temos aí a presença tanto da goiaba quanto da melancia também dentro do projeto. E qual que foi o objetivo de trazer essas outras frutas? É exatamente toda a questão da funcionalidade. Então, aqui a gente desenvolveu uma bebida, água de coco como uma base, e trazer bebidas, outras frutas que tenham aí características funcionais que sejam interessantes. E aí, depois de desenvolver essa bebida, a gente utilizou muita estatística para desenvolver, então foi aplicado um planejamento fatorial. Depois do planejamento fatorial, as amostras elas foram submetidas a uma análise sensorial para a gente determinar e conseguir encontrar a melhor fórmula possível entre água de coco e essas outras frutas. Então, isso de alguma maneira ajuda a gente a ter ali a melhor fórmula possível para o consumidor. Depois que a gente otimizou a fórmula, a gente submeteu essas fórmulas para o tratamento térmico e para alta pressão endostáticas. E depois dessa submissão, a gente fez as análises físico-química, microbiológica, analisamos a cor, os compostos fenólicos totais, a capacidade antioxidante e a quantificação dos carotenoides dentro das amostras. Tudo isso antes e depois dos tratamentos, da aplicação das tecnologias. E aí a gente consegue comparar os processos e identificar qual seria o melhor processo dependendo do tipo de produto que você quer comercializar. E aí a gente acabou observando que a alta pressão hidrostática ela é uma alternativa eficaz quando a gente compara com o tratamento térmico. Porque ela conseguiu inativar de forma efetiva os micro-organismos presentes e também contribuiu para uma preservação da cor e dos compostos bioativos. Então, o projeto ele trouxe também algumas conclusões interessantes. Uma delas foi essa, que a alta pressão endostática é uma alternativa. Além disso, óbvio que é importante identificar qual que é o objetivo do produto que você vai colocar no mercado. Porque, obviamente, a gente vai conseguir definir a melhor tecnologia a ser aplicada. Mas, em termos de bebidas funcionais, a gente tem a alta pressão hidrostática como uma excelente alternativa. Então, esse foi o tema e essas foram algumas das conclusões que a gente acabou observando durante todo o projeto. Nossa segunda pergunta, assim, tem muito a ver, mas eu vou fazer porque, de repente, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar. Por que o estudo dessa experiência com a água de coco? Né? Você já explicou bastante aí, mas eu acho que, de repente, você pode querer colocar mais alguma coisa sobre o estudo propriamente, né? Com a água de coco. E a escolha da água de coco, ela foi muito bem pensada, principalmente considerando que é uma tendência, né? Então a água de coco é uma tendência não só no Brasil, mas mundialmente. E ela tem também, ela é popular, todo mundo conhece, então não é nada exótico. Então, além da popularidade, ela é uma tendência. E outra data importante, né? O Brasil é o quinto maior produtor de coco no mundo. Então, representa 4,5% da produção mundial hoje é produzida aqui no Brasil. E o cultivo de coqueiros ocorre em quase todo o Brasil. Então, você tem produção de coco para a extração da água no Brasil.
Para você ter uma ideia, aí nos últimos anos teve uma produção em torno de 1,6 bilhões de frutos de coco com esse objetivo, para extração de água. A região Nordeste também é uma região onde concentra a maior área de produção de coco, quase 80% da produção de coco hoje é realizada lá no país, nessa região do país. E também a água de coco, além do Brasil ser um grande produtor, da gente conhecer a água de coco por ser uma bebida popular e acessível, a água de coco também é conhecida por suas características funcionais, né? Então, a sua composição, ela contém especialmente alguns minerais que conferem características como se fosse uma bebida isotônica, uma bebida que ajuda na sua hidratação. Então, por essas razões, e também, além disso, existem outros compostos dentro da água de coco, como vitaminas, aminoácidos, que trazem aí algumas propriedades antioxidantes. Ela foi elegida exatamente por conter, além das suas características funcionais, por ela ter essa tendência, né, de consumo aí, nacionalmente e internacionalmente, e óbvio, apoiar também toda a parte de produção e cultivo cada vez mais dessa planta do coqueiro, com a produção de água de coco aqui no Brasil. Ah, sim, interessante. Seria só uma curiosidade que eu acho que pode ser bem pertinente nesse momento. A água de coco, ela estraga assim, a durabilidade dela, assim, porque eu já vi alguns casos da gente tomar e tá meio ardida, né? Sim, a água de coco, ela é considerada um alimento, uma bebida sensível, exatamente por suas características físico-químicas. Então, ela tem aí algumas características, como, por exemplo, o pH e a acidez, que são propícios para contaminação por micro-organismos, tanto patogênicos como deteriorantes. Então, por isso que é super importante o consumo imediato, quando você faz a extração direto da água de coco, ou consumir os produtos industrializados que passaram, por exemplo, por um tratamento, um processamento tecnológico que elimine esses micro-organismos. Então, realmente, a sensibilidade da água de coco ela é muito importante e tem que se levar em consideração na hora de você preparar o seu suco, a sua mistura, ou se você for consumir ela diretamente, ela pura. Então tem que levar em consideração realmente que é um alimento sensível e que precisa aí de vários cuidados necessários, como refrigeração, para poder de alguma maneira ter um produto apto para o consumo. Tem partes ou parte de sua pesquisa que podem despertar o interesse do público leigo? Eu acho que existem várias partes da pesquisa que poderiam interessar, mas uma que eu gostaria de destacar exatamente é o uso da água de coco, porque a água de coco ela está sendo utilizada ali na pesquisa como uma substituta da água na elaboração aí de bebidas. Então, eu acho que isso é muito interessante porque ela acaba aportando benefícios nutricionais que a água normal ela não aportaria. Então, acho que é muito interessante falar sobre a água de coco nesse sentido. Além também disso, a gente utilizou outras frutas, né, que são conhecidas popularmente como a goiaba e a melancia. E essas frutas também elas têm nutrientes super importantes e a população reconhece isso. Então, elas entendem que são frutas que aportam também esses benefícios funcionais. Então, só como um exemplo, a goiaba ela é conhecida inclusive como uma superfruta, né, por conta aí da sua importância nutricional, mas porque contém também nutrientes como vitamina A e vitamina C, além de carotenoides. E a gente, na pesquisa, a gente conseguiu demonstrar um pouco essa capacidade
nutricional e funcional da goiaba. Então, eu acho que é importante a gente poder compartilhar com o público leigo um pouco sobre o que tem as frutas, né? O que o nosso projeto pode, de alguma maneira, informar e compartilhar esse conhecimento. Então, por exemplo, a melancia também, ela é uma boa fonte de licopeno, e alguns estudos, inclusive, têm considerado ela como uma bebida funcional para a prática de exercícios físicos, porque além de aminoácidos, como a citrulina, que ela é muito específica para a melancia também contém eletrólitos, e isso, de alguma maneira, aí tem alguns efeitos importantes durante a prática de exercícios físicos. Juntando tudo isso, né, óbvio que eu não poderia deixar de falar das tecnologias que a gente utilizou, que a gente aplicou nesses produtos e os benefícios que essas tecnologias podem trazer, né? Então, além de uma das tecnologias, que é o tratamento de alta pressão, trazer aí toda a questão microbiológica, que isso é muito importante, mas também tem aí toda a questão relacionada a proteger o sabor, a cor e algumas características sensoriais do produto. E também a gente tem que considerar que quando eu aplico uma tecnologia dessas, eu tenho uma maior durabilidade das minhas bebidas, né? E isso gera um impacto positivo para o consumidor, que é exatamente essa praticidade e essa conveniência de eu poder ter a minha bebida por muito mais tempo de forma super segura. Então, eu acho que isso realmente são pontos importantes que seria muito interessante para o público leigo. Aí, certamente fica uma delícia, viu? Porque essas bebidas, essas frutas são das que eu mais gosto. De comentar, né, que você acrescenta a maçã para adocicar, né? É isso? Você usou a maçã como forma de tornar a bebida mais doce? Na verdade, a gente fez um desenvolvimento de uma bebida. Então, a gente utilizou água de coco como substituto da água, a gente trouxe aí as frutas como a melancia e a goiaba para trazer essa funcionalidade, mas a gente não queria adoçar com açúcar de cana o nosso produto. Então, eu precisava, de alguma maneira, sensorialmente, ter um produto que fosse bem aceito pelo consumidor. Então, a gente utilizou a maçã aí com o intuito especificamente de trazer essa sensação de um produto mais doce, né? Porque a própria característica da maçã, ela é de uma fruta mais adocicada e ela não traz tantos impactos sensoriais, ela não interfere nas outras frutas sensorialmente. Então, ela é considerada, inclusive, uma fruta neutra para poder ser utilizada com essa função. Então, a gente utilizou exatamente a maçã com esse intuito. Ela não tem tanto destaque como as outras, porque o principal objetivo dela ali foi fazer o adoçamento natural. Mas, obviamente, que ela também tem ali os seus compostos, os seus nutrientes, que podem, de alguma maneira, ajudar, mas o objetivo dela ali não era fazer uma avaliação funcional ou nutricional, mas sim para melhorar as características da bebida. Então, Adriane, assim, e você vivenciou dificuldades ao trabalhar com esse tema? Eu acho que assim, uma parte, né, que pode ter de alguma maneira trazido ali algo impactante na pesquisa que seria interessante compartilhar foi que a minha pesquisa ela começou de forma prática mesmo em 2019, quando eu comecei a fazer toda a parte de análise sensorial. E logo depois que eu tinha a fórmula correta, a fórmula otimizada, a forma mais adequada, sensorialmente aprovada, eu ia iniciar toda a parte das análises laboratoriais, da aplicação das tecnologias de processamento. Então, eu ia iniciar essa parte logo depois. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia.
Então, isso de alguma maneira trouxe ali um atraso que foi considerado no projeto. A gente teve que enfrentar aí desafios que são inesperados, que não estão sob o nosso controle, mas que de alguma maneira proporcionou ali um crescimento tanto pessoal como profissional. Então, eu acabei ali usando resiliência, o foco, no momento certo, para de alguma maneira eu concluir o meu trabalho. Então, esse foi um desconforto relacionado ao projeto. Mas, assim, em âmbito geral, em relação ao projeto em si, não, né? Porque eu acho que ele foi super cuidado, ele foi cuidadosamente planejado, né? Então a gente ali tinha muito claro o que a gente queria estudar, o que a gente queria pesquisar. E óbvio, eu recebi muito apoio dos meus orientadores. Então, o Anderson Teodoro, o Rafael Cadena e o Amaury Rosenthal, eles de alguma maneira me auxiliaram muito para eu ter uma definição super sólida de cada fase do projeto, né? E aí eu consegui de alguma maneira estar endereçando todos os pontos relacionados a ele. Então, a gente conseguiu concluir cada etapa, e aí cada etapa que ia se concluindo, eu tinha certeza de que eu estava no caminho certo. Então, teve o desconforto relacionado à pandemia, mas de alguma maneira em relação ao tema, o trabalho em si, eu acho que isso estava muito claro, o que a gente queria estudar, pesquisar, e acabou dando super certo aí, porque a gente concluiu tanta coisa interessante aí em relação ao trabalho realizado. Sim, entendo, né? Ninguém saiu ileso da pandemia, né? Mas deixa eu te perguntar aqui, assim, além do sentido técnico e científico, existem experiências que você gostaria de compartilhar conosco? Eu acho que exatamente essa questão relacionada as situações que fogem do nosso controle, né? Então, como que a gente pode, de alguma maneira, lidar um pouco com isso, né? Então, teve uma pandemia no meio do caminho. Como que a gente, de alguma maneira, acaba atuando para evitar que essas situações que estão fora do nosso controle, de alguma maneira, acabem impactando o trabalho que está sendo gerado. Então, eu acho que foi um pouco muito sobre isso, né? Como eu consegui, de alguma maneira, dar um passo além desse problema e conseguir ali concluir o meu trabalho, porque a gente tem um tempo determinado para concluir o trabalho. Eu solicitei uma extensão de 6 meses do que eu tinha planejado para concluir, exatamente por conta de falta de informação ainda, falta de dados, porque eu não conseguia ir no laboratório. Mas eu acho que com o foco certo, com a direção correta e o apoio, obviamente, de todos que estavam ali junto comigo no projeto, eu acho que, de alguma maneira, é importante compartilhar com todo mundo, né? Porque eu acho que muitas pessoas tiveram aí o mesmo problema, eu acho que cada um acabou atuando de formas distintas. Então, eu acho que no meu caso foi exatamente aplicar resiliência ali de que acontece, normalizar a situação e de alguma maneira focar no que era importante para cada momento, para cada etapa do projeto. Com certeza, Adriana. E assim, como você resume a importância do seu trabalho para a sociedade? Eu acho que é importante compartilhar conhecimento, né? Então a gente tem ali tanta informação importante para a sociedade, então o compartilhamento é muito importante. E eu acho que eu consegui de alguma maneira pesquisar e trazer dados relacionados à fruta, às suas funcionalidades, a gente destacar a importância do consumo de frutas. E
e o bem-estar que ela acaba gerando para a população. Eu acho que isso é de extrema importância, né? É o nosso papel como pesquisador, é trazer informação, é buscar informação, é pesquisar e compartilhar. E óbvio, também eu gostaria muito, né, de esclarecer que as tecnologias de processamento, elas não trazem impactos significativos, os produtos industrializados, eles não deveriam ser tão demonizados como eles são, porque eles têm ali o seu papel, né, que é exatamente poder estar disponibilizando de maneira prática e acessível produtos à base de frutas que são extremamente perecíveis e a gente às vezes não consegue consumir exatamente por conta do tempo que precisa ser consumido, mas que através da tecnologia a gente consegue estar consumindo fruta ou a combinação de frutas, que foi no caso do meu trabalho, e que de alguma maneira pode aí trazer para a sociedade uma conveniência que a gente às vezes não tem quando a gente usa a fruta in natura. Então, é um pouco sobre isso, a importância do consumo de fruta, mas a importância também da tecnologia de processamentos, que é aí, de alguma maneira, algo inovador e que vem aí para, de alguma maneira, beneficiar aí a população e o consumo de produtos. Agora, Adriana, aproveitando aqui, né, dentro do que você respondeu agora, então, esse processamento térmico não significa que é adicionado conservante nesse processo da bebida? Ela é sem conservante? Não, sem conservantes. Tanto que o meu produto, ele teve só a adição de fruta e água de coco. Então, ele não precisou de nenhum tipo de adição de outro ingrediente, aditivo, conservantes, corantes, por exemplo, para poder ser um produto acessível, um produto que tem ali um apelo nutricional e um apelo sensorial interessante. Então, quando eu uso tratamentos, a tecnologia, né, tanto térmico quanto de alta pressão, eu não tenho a necessidade da adição de conservantes, porque a tecnologia ela faz esse papel. Ela acaba conservando. Óbvio que você tem que estar numa embalagem correta, dentro de um armazenamento correto, mas se você tiver isso, a própria tecnologia ela tem o papel ali de eliminar o micro-organismo e manter esse produto acessível por mais tempo, né? Utilizando a embalagem correta. Muito interessante. Por isso que você falou há pouco, né, que a gente tem o hábito de demonizar a tecnologia, né? É bem interessante mesmo. Agora, Adriana, depois dessa experiência, que mensagem, assim, o que você diria para quem nesse momento está iniciando sua pesquisa? São tantas coisas, porque foram tantos aprendizados ao longo do caminho, mas acho que eu tenho aqui algumas mensagens, né, que são importantes, que é principalmente manter-se curioso, né? Então, o pesquisador ele tem que ser curioso, ele tem que perguntar, ele tem que ser questionador. Eu acho que a curiosidade ela é essencial para que uma investigação científica tenha ali o seu papel para a sociedade. Então, faça perguntas e nunca pare de explorar. Um outro ponto é a persistência. Para mim, persistência é uma chave, não desistir, principalmente em situações que estão fora do nosso controle, né? Que foi o caso, por exemplo, da pandemia. Então, a pesquisa ela pode ser desafiadora, mas acho que é importante lembrar que os avanços reais vêm com uma determinação e o quanto a gente é persistente diante das dificuldades. Então, assim, mensagem aqui nunca desista, não desista. E eu acho que também a gente tem que lembrar que a colaboração e a conexão com outros pesquisadores, elas são super importantes, né? Então, desenvolver uma rede de parceiros e pesquisadores que pode te ajudar a enriquecer a sua pesquisa, porque às vezes você está ali num ponto e às vezes só de você compartilhar ali o que você está fazendo,
pode surgir uma nova ideia. Então, aqui eu acho que a colaboração amplia a perspectiva e gera novas ideias, né? Óbvio, toda pesquisa você tem que ser ético e responsável. A gente está falando de compartilhar informações que vão ficar aí para a sociedade como conhecimento por muitos e muitos anos. Então, a gente tem que ser responsável. Então, sempre tem que levar em consideração as questões éticas e as possíveis consequências das suas pesquisas. Então, é super importante você ser responsável. Então, criar um ambiente de trabalho que seja seguro e inclusivo é muito importante para que isso, de alguma maneira, seja disseminado no futuro. E tem que comunicar as descobertas. Então, eu estando aqui hoje é uma maneira de comunicar tudo que eu descobri e o quanto isso é importante para todo mundo, para outros pesquisadores e para a sociedade como forma em geral. Então, transmitir os seus resultados é importante para garantir a disseminação do conhecimento e desenvolver o pesquisador como si próprio, né? Exatamente. A gente se desenvolver como pesquisador, como profissional e como cidadão que tem aí o seu papel importante na sociedade. Então, encontrar oportunidades para apresentar e publicar o seu trabalho é super importante. Por isso que eu agradeço vocês aqui exatamente de estar me dando essa oportunidade de eu poder compartilhar aí um pouco, né, de tantas coisas que de alguma maneira foram interessadas aí no meu trabalho, mas que de alguma maneira fazem aí o seu papel dentro da pesquisa e a sociedade. Então, a dedicação e o comprometimento são as peças fundamentais para um bom trabalho científico. Puxa, Adriana, nossa, a gente se sente muito privilegiado em você ter contribuído assim, com toda essa sua experiência, todo o seu estudo. Você falou coisas muito importantes e você sabe que, para mim, eu já te passei isso, né? Assim, especialmente, conhecer através desse tipo de programa aqui da biblioteca, né, desse podcast, as teses e dissertações está sendo muito importante. E, para mim, para todos nós, né, eu quero, em nome aqui da biblioteca, né, eu quero agradecer toda essa contribuição muito valiosa para a gente que você deu. Você está de parabéns com o seu trabalho, foi um trabalho muito interessante e eu estou aqui já curiosa para experimentar esses sabores de bebidas, né, que vão surgir aí, tá bom? Exatamente essa a intenção, é sair da universidade e ir para o mercado. Então aí a gente também tem esse papel como pesquisador de não deixar só a pesquisa só no papel, ela precisa de alguma maneira se reverter em inovações aí para o mercado e para o consumidor. E, assim, você que ficou muito curioso, se você quer se aprofundar mais na tese da Adriana, que vale muito a pena, viu? A gente te convida para acessar o sistema de bibliotecas da Unirio, o nosso repositório institucional, para poder conhecer mais profundamente, porque vale a pena todo esse tema que a Adriana trouxe para a gente. Muito obrigada e convido todos vocês a acessarem aí todo o acervo da biblioteca, que com certeza vai contribuir muito para a pesquisa de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Adriana. E então, que todos compartilhem também, né? Quem assistir o nosso canal, é importante para a gente que as pessoas divulguem, porque tem coisa muito importante para a gente dividir. Conhecimento sempre é bom a gente compartilhar, né? É isso aí. Então, um abraço, Adriana, e novamente estamos muito felizes de termos conversado, tá bom?